conditional, o segundo condicional. A gente tem 4 condicionais no inglês: zero, first, second e third. E na aula de hoje a gente vai falar sobre o second conditional. Ok, então a gente já viu que o zero conditional é quando tem uma condição e o resultado tudo no presente para fatos gerais. No primeiro condicional a gente usa quando algo que acontece no presente vai implicar em alguma situação no futuro, e no second conditional a gente vai ver que é uma situação hipotética, é algo que não tem como mudar no presente, então a gente vai usar o past simple junto com a partícula if. Então, se algo acontecesse, algo poderia acontecer. Só que é uma situação irreal, porque não tem mais como acontecer. Por exemplo, se eu fosse filha do Elon Musk, tal coisa. Não tem como eu ser filha do Elon Musk, porque eu já sou filha do meu pai. Então, o second conditional vai ser para essa estrutura aqui. A gente vai ver alguns exemplos. Alguns deles aparecem em música, tem muitas músicas que usam inclusive o second conditional, e a gente vai ver agora. Levando em consideração que a estrutura vai ser if junto com o past simple, sempre. Pode ser que mude a ordem dos fatores, mas o if sempre vai estar com o verbo no past simple. Depois o would ou o could e o verbo. Vamos ver os exemplos. If I had the money, I would buy an iPhone. If I had the money, I would buy an iPhone. Se eu tivesse dinheiro, eu compraria um iPhone. Eu não tenho dinheiro, então não vou comprar. Uma situação hipotética, uma situação irreal. Agora a música da Beyoncé. If I were a boy, I could understand. If I were a boy, I could understand. Aqui tem um pequeno detalhe. Geralmente a gente aprende que o I com o verbo to be no passado, inclusive tem uma aula minha aqui no canal, vou deixar aqui nos cards, falando sobre o passado do verbo to be. O I aparece com o was, exceto no second conditional, ok? Por quê? O were, ele tá demonstrando que é uma situação irreal. If I were a boy, eu não tenho como ser um boy agora. Não vamos entrar em méritos de gênero, tá bem? Então, if I were a boy, I could understand. Se eu fosse um rapaz, eu entenderia. Essa é a estrutura que a gente vai usar. Então, pra todo mundo, vai ser o were, tá? She were, todo mundo were. Exceto se for uma coisa que tu acha que pode vir a acontecer. Por exemplo, I would like to apologize if I made a mistake. Ou, aqui poderia aparecer, I would like to apologize if I was wrong, if I was rude to you. Então, nesse caso aqui, poderia aparecer o was, porque é uma coisa que realmente pode ter acontecido, né? Pessoa ser grossa. Mas no caso das situações hipotéticas, ele sempre vai aparecer com o were. Aqui tem mais um excerto de uma música, que inclusive é uma pergunta. Would you know my name if I saw you in heaven? Você saberia meu nome se eu te visse no céu? Então, é tudo uma situação hipotética, a gente vai usar essa estrutura aqui. E repara que a gente teve uma alteração da ordem, né? Aqui começa com o would, o could, e depois é que a gente vai ver o if com o past simple. Então, só cuidar a questão da ordem, mas nesse caso sempre o if vai estar junto com a partícula que tem o verbo no passado. Espero que eu tenha te ajudado com o second conditional, e o desafio de hoje vai ser encontrar uma música em que apareça o second conditional, sem ser essas duas que eu mostrei. Tem muitas músicas que usam o second conditional, ok? Se tu ainda não é inscrito no canal, please subscribe para mais aulas e mais esclarecimentos com relação à língua inglesa. E não deixa de dar o teu joinha, por favor, please. Thank you so much. See you next class.